Oi, gente, tudo bom? Vamos falar dos livros de 2023 da Agatha Christie. E esse ano serão 13, ao invés de 12, como normalmente é todos os anos. E eu vou falar pra vocês quais são. Em janeiro, a gente vai ler É Fácil Matar, que tem essa edição maravilhosa. Gente, tô apaixonada por essas edições da HarperCollins. Então, assim, não canso. É Fácil Matar, que é... não sei se é do Poirot, mas aqui tá ali, ó. Vamos à sinopse. O policial Luke Fitzwilliam está em uma viagem de trem para Londres quando conhece uma mulher esquisita. Segundo ela, a pacata cidade de Witchwood está sendo assolada por um assassino em série. 3 pessoas já foram mortas e o criminoso está prestes a reivindicar sua próxima vítima. O que a princípio parecia fruto das divagações de uma senhora idosa ganha novas proporções quando Fitzwilliam recebe a notícia de que ela foi morta em um acidente de carro, uma 4ª vítima. Logo é encontrada e cada morte parece um acidente, mas Witchwood guarda mais segredos do que ele pode imaginar. Esse aqui. Serial Killer. Aí em fevereiro a gente tem E Não Sobrou Nenhum, que foi o primeiro livro da Agatha que eu li e eu fiquei apaixonada por essa história. Eu não vejo a hora de reler e ver se eu lembro dos detalhes. Eu acho que eu não lembro de todos os detalhes. Mas basicamente é o seguinte: uma ilha misteriosa, um poema infantil, 10 soldadinhos de porcelana e muito suspense são os ingredientes com que a Agatha Christie constrói seu romance mais importante. Na Ilha do Soldado, antiga propriedade de um milionário americano, 10 pessoas sem nenhuma ligação aparentemente são confrontadas por uma voz misteriosa com fatos marcantes do seu passado. Tipo, gente, olha essa edição. Não, esse aqui eu não vejo a hora de reler, porque é maravilhoso, não tem como. Aí em março a gente vai ler 2 livros, que é um acidente e outras histórias. Que é um livro de contos, são 9 contos e, assim, não tem grandes explicações sobre ele na sinopse, nada. Só fala que são contos com todas as características inconfundíveis da dama do crime. E a gente vai ter pelo menos um conto com a Miss Maple, né? Pelo menos é isso que tá aqui. Aí depois a gente vai ler Se Preste, tem problema. Se Preste Triste, que é o segundo livro de março. E aqui é o seguinte: a dona de uma mansão no interior da Inglaterra morre durante o sono, depois de padecer de uma longa doença. Enquanto a família ainda se recupera do golpe, uma jovem aparece morta nas redondezas. Quando a bela Eleanor é incriminada mediante provas aparentemente irrefutáveis, Hercule Poirot é a única pessoa que pode provar sua inocência. Para chegar à verdade dos fatos, ele terá de travar um embate sem igual na justiça inglesa. Este é o primeiro romance de tribunal protagonizado pelo famoso personagem da Rainha do Crime. Opa, fiquei curiosa. Aí depois, em abril, a gente vai ler Uma Dose Mortal, que é o seguinte... De novo, tô com medo, gente. Agora que eu vi, a capa é uma cadeira odontológica. E a última vez que a Agatha pôs dentista na história dela, eu não fiquei muito feliz. Pouco depois que Poirot faz sua periódica visita ao dentista, o profissional é encontrado morto. Tudo indica que se suicidou. O investigador-chefe da Scotland Yard, Japp, pede que ele participe da investigação, rapidamente concluída com a morte de um outro paciente que esteve no consultório do dentista naquele mesmo dia. A conclusão do tribunal foi que o dentista se suicidou porque causou a morte do paciente injetando nele, por engano, uma dose excessiva de anestésico. Mas Poirot não se dá por satisfeito. Há outras coisas inexplicáveis misturadas nessa história. Os outros pacientes do doutor que estiveram no consultório naquele mesmo dia podem estar envolvidos: o grande financista, a mulher benfeitora que usava um estranho par de sapatos e que depois desapareceu, o jovem revolucionário com cara de assassino, que era o namorado da sobrinha do financista e o namorado da secretária do dentista. Aí, em maio, a gente vai ler Morte na Praia. Gente, tá boa essa safra. Morte na Praia, aqui, ó. Tudo que o Hercule Poirot queria naquele verão era ter alguns dias de paz no luxuoso hotel Jolly Roger. A gente já sabe que não vai acontecer isso. Longe de crimes e de investigações. Mas quando Arlene Stuart passa por ele na praia, atraindo o olhar de todos os homens
bem como o ódio de todas as mulheres, ele desconfia que talvez suas férias não sejam tão tranquilas como esperava. De fato, no dia seguinte, um assassinato acontece. Enquanto tenta descobrir quem é o responsável, Poirot percebe que não são poucas as pessoas naquele hotel que teriam um motivo para matar. Nesse livro, o leitor é convidado a analisar junto com Poirot os motivos e os álibis de todos os hóspedes de Jolly Roger. Morte na Praia é um quebra-cabeça complexo, ao melhor estilo de Agatha Christie. Em junho a gente vai ler Emil Wayne, que é o seguinte: a Segunda Guerra Mundial está em seu auge. Enquanto as tropas dos exércitos se enfrentam no campo de batalha, o Reino Unido encara uma ameaça interna, oficiais nazistas se passando por cidadãos comuns. Quando um agente britânico é assassinado, o ex-agente Tommy e a sua esposa Tuppence são enviados para encontrar os espiões mais perigosos de Hitler em meio aos hóspedes do hotel Sanssouci. A única pista que eles têm é uma mensagem misteriosa deixada pela vítima em seu leito de morte, M ou N. Mas desvendar a identidade secreta de M e N antes de serem descobertos pode ser mais perigoso do que parece. Gente, não é Poirot nem Miss Maple esse aqui, hein? Aí depois, um corpo na biblioteca em julho. Que, nossa, já começa às 7 da manhã. Às 7 da manhã, os Bantry acordam e encontram o corpo de uma jovem em sua biblioteca, sem fazer ideia de como chegou ali. Chocada com os acontecimentos, a Miss Bantry chama sua amiga Miss Maple, a detetive amadora mais famosa da pequena St. Mary Mead, para descobrir a identidade da garota e do assassino. Quando outro corpo surge em uma pedreira, cabe a Miss Maple desvendar a conexão entre eles e solucionar o caso. Tava demorando, fazia tempo que não aparecia o livro dela. Aí, os 5 porquinhos. Em um de seus mais intrigantes casos, Hercule Poirot enfrentará um opositor que desafiará sua inteligência e sagacidade. O tempo. Procurado pela bela jovem Carla Le Marchand, Poirot é contratado para investigar um terrível crime que acontecera 16 anos antes e que envolveu os pais da moça. Caroline Crail foi condenada à prisão perpétua e submetida a trabalhos forçados pelo assassinato do marido, o famoso pintor Amyas Crail. Mas antes de morrer na prisão, enviará à filha, então criança, uma carta afirmando sua inocência. Tantos anos depois, não há mais evidências a serem colhidas. As pistas e provas deverão ser tomadas apenas na análise psicológica das testemunhas, e para tanto, Poirot contará com a sua capacidade de compreensão profunda do espírito humano para desvendar esse mistério. Na entrevista que Poirot faz com as 5 testemunhas do crime, se revelam seus caracteres e intenções, e fortes sentimentos vêm à tona: angústia, inveja, amor, desejo, cobiça e ciúme. Quem, além de Caroline, teria motivos para assassinar Amyas? O que se esconde por trás dos relatos das testemunhas? E o que de fato aconteceu na propriedade dos Crail naquele fatídico dia? Nada leva a crer que alguma daquelas pessoas pode ter assassinado Amyas Crail, impulsionando o leitor a prestar muita atenção aos detalhes dos relatos, a fim de acompanhar o aguçado raciocínio de Poirot nessa trama cheia de sutilezas e que culmina em uma surpreendente revelação do assassino e dos curiosos motivos do assassinato. Em setembro a gente vai ler A Mão Misteriosa. Tem uma avaliação até que razoável aqui no Scooby. Vamos lá. Linstock é uma pacata cidade no interior da Inglaterra e parece ser o lugar perfeito para Jerry Burton se recuperar de um acidente. Tudo que ele precisa está lá: ar puro e paz da vida rural. Mas a calma que paira no ambiente dá lugar à desconfiança quando cartas anônimas, grosseiras e acusadoras começam a circular entre os habitantes. Os vizinhos passam a desconfiar um dos outros e Linstock se torna um lugar sombrio. O clima de suspeita e terror cresce quando um dos destinatários comete suicídio. Por sorte, Miss Maple está na região. Ela parece ser a única pessoa capaz de resolver esse mistério, criado por Agatha Christie, que considera A Mão Misteriosa um dos seus melhores romances. Em outubro, a gente vai ler A Hora Zero. Aí é o seguinte: parece ter uma coisa a ver com badminton, não é tênis. Aparentemente, pela capa é badminton. Triângulos amorosos abundam entre os convidados de Lady Camilla Tressilian. Mr. Treves começa a falar de crianças assassinas e de crianças matando-se umas às outras. Em seguida ele morre, aparentemente de ataque cardíaco. Aí a própria Lady Tressilian aparece morta também. Entra em cena o superintendente Battle da Scotland Yard,
que, com a ajuda de seu sobrinho, o inspetor James Leach, e dispondo de 5 dados coerentes, mas que não revelam o culpado, busca a solução do mistério. Em novembro, a gente vai ler um romance da Agatha, que ela escreveu com um pseudônimo. Em Ausência na Primavera, Mary Westmacott conta a história de Joan Scudamore, uma típica dona de casa que está voltando do Oriente após fazer uma visita à sua filha em Bagdá. Seu casamento feliz com o advogado Rodney, Joan teve 2 filhas e um filho, mas o imprevisto muda bruscamente seus planos e a deixa presa em uma estação ferroviária no meio do deserto. A solidão do lugar obriga a refletir sobre seu casamento e sua vida. Teria ela sido tão feliz assim? E em dezembro, a gente vai ler E no Final, a Morte. Que eu gostei do título. Em Tebas, no Egito, por volta do ano 2000 a.C., Nofret é encontrada com a face voltada para cima e com o corpo esmagado e retorcido. Para esse romance, Agatha Christie inspirou em algumas cartas egípcias da 11ª dinastia, encontradas pela equipe do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Além de escrever os costumes e crenças da época, a autora convida o leitor a desvendar esse misterioso assassinato. Vamos ver se tem alguma... Aqui, ó. Trata-se de uma família alargada em que os filhos maiores, já casados e com filhos, trabalham com o pai na agricultura e na pecuária. O filho mais novo, adolescente, quer se envolver nas atividades profissionais e ser tratado como adulto. E a filha, recentemente viúva, retorna para viver com a família de origem, trazendo consigo sua filha. Mas não gosta muito de ter que conviver com as cunhadas, preferindo cultivar amizades com o escrivão da família. Vive com o grupo também a mãe do dono da casa, meio cega, mas muito sábia. A rotina das suas vidas muda quando o pai traz para viver com eles a sua concubina, pessoa maldosa que se diverte em formar intrigas para demonstrar o seu poder e minimizar a inteligência e os sentimentos dos demais. Fatalmente, a concubina é assassinada, seguindo-se depois outras mortes que fazem suspeitar de fenômenos sobrenaturais. A filha, o escrivão e a mãe do dono da casa desempenham um papel decisivo na busca da verdade. Olha, não vai ter nem Miss Maple, nem Jep, nem Fitz, nem ninguém. Vamos acompanhar ao longo do ano o que vai acontecer com essas leituras, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!